Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Caos ao case, bom dia, salve, salve galera, bom dia, bom dia. Eu aqui, André Luciano, anfitrião aqui do podcast intitulado Do Caos ao Case, né, Camille? Hoje, trazendo aqui um grande amigo na nossa sala, né, na nossa sala de bate-papo, na nossa sala de fechamento. Ele que eu conheço de longas datas, já faz algumas décadas, que eu sempre me deparava com ele lá, olhando lá o Poluto, quando tocava violão conosco, ali no Fica Frio, meados de 90, Brasil perdendo a Copa de 98, e ele sempre colava lá no nosso samba lá de sexta-feira, e é um camarada que está há muito tempo, representa aí o samba, um grande violonista, um grande músico, um grande ser humano, que está sempre expressando aí seus pensamentos também, pensamentos de todas as áreas. O bacana é quando você vê que o músico sai da zona de conforto, ali da roda de samba, e começa a também se comunicar em outras áreas. Então trago para vocês, sem mais delongas, Anderson Albuquerque. Beleza, Anderson? Ô, meu querido, beleza? E desde já, tem muita generosidade da sua parte e a forma que eu fui apresentado, pelo amor de Deus. Mas é verdade mesmo. Algumas décadas, não aguentando nossa idade, né? Sim. E, pô, você tocava o meu instrumento que eu tocava, depois que eu migrei pro violão, né? Eu tocava não, eu batia, né? Não, tocava. Tinha até, já entrando já na pauta, eu lembro uma música que o teu grupo era emblemático, né? Que você falou do rapaz do violão aí, era quando vocês cantavam Pura Solidão, eu lembro até hoje que era uma música, cada grupo acho que tem a sua música, né, que representa, né? Que fica marcada. E eu lembro de vocês mesmo, o Pura Solidão, né? Do Claudinho de Oliveira, né? Soeto. Lembro bem. Claudinho, grande amigo, Claudinho que fizemos alguns sons aqui, eu, Claudinho Digo e o Marcelo Pires, que depois virou Belo, aqui na Barraca do Ferreira. Claudinho que é um amigo, é um grande amigo que nós temos. Claudinho e o Ademir são amigos que eu trago comigo desde hoje. O Claudinho naquela época era os nossos padrinhos, né? Sim. Eles despontam lá, primeiro com o Tortinho, que era irmão do Crigo, o primeiro empresário deles, e depois com o Silvão lá do DEIC, do pessoal da Polícia Civil, e depois eles foram para outros empresários e despontaram. Até pensei em você trazer a viola pra gente. Pô, eu pensei em trazer, cara. Pensei em trazer mesmo. E só retificando, eu falei Claudinho de Oliveira, Pura Solidão, mas não é. É a Pura Solidão do Chiquinho dos Santos. Sim, sim. Que é de outro mestre também dos anos 90. Chiquinho dos Santos, que tocava com o Biro, que tá sempre aqui na Praia Grande também. É isso mesmo, ele tem um apartamento aqui. Chiquinho, eu gostava não só de Pura Solidão, como gostava de uma outra música dele, que outro dia até pedi pro Bola, num pagode, eu fiz questão de... que lindo foi a nossa vida dois, enquanto o nosso amor durou. A última música do primeiro disco do Soeto. Agora, infelizmente, é só lamento e dor. Tudo terminou, é isso mesmo. O Soeto era a nossa referência, né? O Soeto, ele mistura, por conta de ter na banda o Paraná e o Laércio da Costa, eles colocavam ali umas coisas meio que de jazz tal, e metais que... Sim. Metais você só via em grupo mais asswingado, que tinha o Negritude, tinha o pessoal do Só Pra Contrariar, sim. Mas o pessoal que tocava um outro estilo, poucos usavam metais de teclado. String de teclado, né, tudo mais, verdade. Que não tinha o mesmo alcance. O Soeto não, já vinha com uma pegada diferente, sim, um balanço diferente. Verdade. Né? Pra mim, harmonicamente, tipo, os dois grupos assim que se destacavam mesmo, era o Soeto, né?
E o Sensação, a partir daquele disco, o Trem Brasil, do Sensação, que ali o Prateado, ele mudou a forma de se fazer pagode, samba, né? Pra mim é tudo samba, né? Se você pegar aquele disco de ponta a ponta, é muita informação de harmonia naquele disco. Trem Brasil. Acho que dali pra frente, o Trem Brasil, pra mim, ele foi o divisor de águas, né, de uma geração toda, até chegar um outro divisor de águas no mais contemporâneo, que no Rio de Janeiro, Revelação, e em São Paulo, Turma do Pagode, né? Aí foi um outro divisor de águas também, que aí aquela coisa toda que tinha nos anos 90 de teclado, baixo, bateria, foi tudo por água abaixo. Que aí o Revelação subia só os 6 no palco ali, né? Com o surdo ali de apoio, né? Quando não eram só os 6 mesmo. E o Turma do Pagode também, só com as 3 harmonias, as 4 percussões, e foi um outro divisor de águas para o que está acontecendo hoje, né? Se você é um estudioso, bacana, bacana. Hoje eu vou ficar à vontade aqui. Só não vou tirar a roupa, porque... Tá meio frio. Tá meio frio, você não faz muito o meu tipo, mas o papo nem começou, né, Camille? Na introdução, vamos segregar todas essas informações. Vamos lá. Mas é bom falar com quem tem inteligência, e gambá cheira gambá. Semelhante atrai semelhante. Obrigado. Né? E eu também, eu fiquei limitado na música. Meu negócio na música, eu gostava de produzir. Apesar de não saber nada, eu gostava de colocar as partes cênicas, Sim. montar groove, virada. Meu negócio era o show. Sim. Tocar nem tanto. Eu estava preocupado com virada de coisa para marcar. Tanto é que, de alguma maneira, todo mundo que eu encontro fala, pô, André, quando vocês iam tocar, as músicas vocês tocavam do Soweto, que a gente tocava com o coração mesmo. Verdade, eu era... Procurar fazer de maneira diferente. Eu, naquela época, fazia umas coisas diferentes que depois eu vou contar, mas eu vou pegar esse teu gancho aí. Bora lá. Dessas nossas referências. Sensação para mim também era uma grande referência. Quando o Prateado, acho que ele saiu do Catinguelê, ele tocava no Catinguelê, estava tocando no Catinguelê, nos shows, né? Era Prateado, na banda Prateado, Rick... Era o time todo, né? O Gonzalez, né? Acho que era o Gonzalez, acho que tinha o Theo, né? Que fazia a percussão geral, né? Quando eles tocavam aquela... Você... Meu coração. Ilusão, é verdade. Lá no Som Brasil, e eu vendo o Prateado ali, eu falo, meu, esse cara toca demais, e o Rick e tal, e o Catinguelê estourado, os camaradas com a roupagem, uma situação profissional na frente de palco, e o Sensação eu vejo no mesmo dia, tocando no mesmo lugar, no Som Brasil, pessoal à vontade, com as calças do jeito que queria, Sim. Calça big, né? Luiz na batera, que depois foi tocar no Soweto, mas soltava algo para ligar aquela riqueza da favela que estava na frente, né? Do samba puro, com a parte de vender, de fazer show. Sim. E o Prateado, quando vai para Sensação, meu amigo. É verdade. Aí... Virou divisor de águas, porque o Prateado, né, sempre foi o maior parceiro musical do Carica, né? Sim. E aí, o Prateado, na realidade, pelo que eu sei, né, que eu sou apadrinhado musicalmente pela rapaziada do JB Samba, né? Sim. E, inclusive, o Osmil é meu padrinho até de casamento, né? E eu, por tudo que a gente conversa, o material que eles têm guardado, né? O Rui, que é o compositor da Rede, o compositor do Acre Eu Respiro, eu amo o Rui de paixão. Me contam várias histórias, né? O Prateado, menino, começou lá no JB Sambar, né? Tocou, fez banda há muito tempo pro JB. O próprio Rick, que depois eu tive a oportunidade de fazer uma amizade mesmo pessoal com ele. Tem fotos do Rick tocando lá no começo do JB Samba, né? Que o JB, no começo lá de tudo, em São Paulo, foi um grupo que começou a introduzir, né? Você pode ver pela introdução a Rede, a introdução do baixo, a introdução do teclado, essas coisas. Então já começou no JB mesmo, né? E aí depois, com a transformação, depois de anos, né? Depois de 15 anos, que surgiu o Pagode 90, e deu essa mudada, né? Inclusive no JB, o JB tinha festival de pagode lá no bar dele, lá em São Paulo. Na verdade ali no JB Sambar,
Eu frequentei o JB Sambar quando ele já tinha mudado para Bela Vista, né? Tá. Eu sou de São Paulo. Tá. E eu nunca imaginei ter essa amizade que eu tenho com eles hoje, né? Mas a história mesmo do JB Sambar, do Butantã, ela é muito rica, né? Eu até falo para as pessoas hoje, para a rapaziada mais jovem, o tempo passa para todo mundo, né? Mas em São Paulo, a referência do samba, onde tudo começou em São Paulo, é o JB Sambar. Como no Rio, é o Cacique de Ramos. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, para mim, são caminhos distintos, óbvio, mas a história mesmo, JB Samba em São Paulo, Fundo de Quintal no Rio de Janeiro, eu acho que isso aí tem que ser enfatizado. Tem que colocar a barreira no bom sentido dessa referência, entendeu? Não vindo de Demônios da Garoa, que é uma outra situação também, Sim. mas como no Rio de Janeiro todo mundo passou pelo Cacique de Ramos, em São Paulo todo mundo passou pelo JB Sambar. Então você quer dizer que o JB era a maneira de estar validando o som da rapaziada. O movimento em São Paulo. Passasse pelo JB estava validado. Bem por aí mesmo. JB chegou a ter selo? Tem. E o que acontece? Como eu já vi também relatos, né, de programas de televisão, pô, você pega, cansei de ver o Arlindo, no auge do Arlindo Cruz, né, falando, pô, os milhão, pá, o JB, e ele contou uma vez num programa de televisão, mesmo as histórias de a gente tomando uma cerveja junto, eu e o Osmil, falando uma passagem que, quando acabou lá o samba, lá no JB Sambar, ficou ele e Dona Ivone Lara até 9 ou 10 horas da manhã, o Arlindo com o banjo na mão e Dona Ivone cantando. Só que naquela época não tinha máquina fotográfica, essas coisas, não registrar, né? Mas o Osmil já tinha me contado essa história e depois eu escutei o Arlindo num programa de televisão contando a mesma história. Então você imagina, acabava o show ali, aquela coisa toda, e o show vai começar agora. Você ter o privilégio de ver Arlindo Cruz e Dona Ivone sentados numa mesa de resenha, cantando até 10 horas da manhã. Isso é pra poucos, né? Tá vendo aí? O Anderson é um estudioso. O Anderson Albuquerque, como eu já falei na introdução, eu gosto muito da inteligência e da coragem que ele tem de se posicionar sobre diversos assuntos na internet. Ora, curtindo ou não, eu estou sempre de olho. Porque eu não sou estudioso tanto quanto, mas eu sou bastante observador. Eu não tenho a paciência de escrever coisas. Vou escrever aqui no dia a dia, já passo o dia inteiro aqui escrevendo por conta da parte burocrática aqui do escritório, das minhas atribuições, mas eu sou muito analítico. Como eu joguei dama e xadrez no passado, eu trago isso comigo até hoje. Eu primeiro eu analiso ambientes, analiso cenários e fico vendo, eu acho seus posicionamentos, além de ser contundentes, são bastante sábios, né? E então a satisfação ter aqui não só um violonista, não só alguém que traz consigo o movimento do samba, mas um estudioso que a gente tem o privilégio de estar batendo papo. Anderson, nós fizemos a introdução aí de trás para frente, Sim. mas aqui o nosso podcast aqui, intitulado Do Caos ao Case, né? Pessoas que têm histórias de caos e de case. E eu quero, nesse primeiro momento, aqui nessa primeira parte, tirar essa fantasia, essa roupagem das pessoas do violonista que encontra várias pessoas no final de semana, que acaba tendo diversas amizades, diversos relacionamentos aí por conta do que faz no final de semana, mas essas amizades, esses relacionamentos nem sempre são incondicionais. Então, eu quero trazer aqui o Anderson na sua essência, o Anderson, de onde é o Anderson, de onde veio, o que come, o que bebe, é filho de quem, Bora lá. pai, mãe, tudo. Tá bom. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Quem que é o Anderson Albuquerque? Onde nasceu? É filho da dona X, pai fulano, até chegar no dia de hoje. Anderson Nelson de Albuquerque Silva, nascido dia 20 de fevereiro de 1979, no Hospital Santa Maria de Lourdes, no Jabaquara, São Paulo. Filho de Clélia Albuquerque Silva, mais conhecida como Neide Lafonte,
Tá. Cantora, 35 anos na noite. Tá. Não tenho registro do meu pai no meu documento, mas sei que meu pai foi um grande empresário em São Paulo. Meu pai, eu cresci no meio musical, né? Como eu disse, minha mãe cantou 35 anos na noite, gravou pelo selo da Som Livre em 86, cantou a América Latina toda. Meu pai, ex-marido da Angela Maria também, empresário do Calbi Peixoto, do Aguinaldo Timóteo. E eu cresci com muitas pessoas influentes na arte dentro de casa. Sou nascido no Jabaquara, radicado na Santa Cecília, no centro de São Paulo, até meus 14 anos, 13, 14 anos, foi quando nós íamos embora para Praia Grande. Isso que ano vocês vêm pra cá, Anderson? Eu cheguei aqui em 1993, né? Minha mãe veio um pouco antes. Pra ter uma ideia, minha mãe veio um pouco antes para cá junto com a minha tia. E eu fiquei em São Paulo sozinho, eu com 12, 13 anos de idade, que eu tinha que terminar o ano letivo, né? Então, Sozinho? Sozinho. Minha mãe deixava o almoço e a janta paga a semana toda no restaurante que tinha do lado do prédio onde eu morava em São Paulo. Deixava a autorização assinada na rodoviária. E aí na sexta-feira, quando eu saía da escola, eu vinha pra praia. E no domingo eu voltava para São Paulo. Eu com 12 anos de idade, eu tinha minha chave de casa. Entendeu? E aí quando eu terminei o ano letivo, aí vim embora pra cá. Mais ou menos isso, né? Por N motivos, né? Minha mãe trabalhou exclusivamente com música a vida toda. Me criou com o gogó dela mesmo. E aí passou-se o tempo, ela começou a ter um problema de glaucoma, né? Minha tia trabalhava, minha tia que eu falo é minha tia, meu pai, entendeu? Tá. Foi uma pessoa que minha mãe conviveu durante 15 anos da vida dela, que ficou com minha mãe até o fim, que hoje eu chamo de pai, que é a Leda, Tá. né? E ela trabalhava numa indústria têxtil automotiva em São Paulo, na Barra Funda, saiu dessa indústria e as duas montaram um barzinho aqui na Praia Grande, em frente ao antigo Posto 9 lá no Maracanã, chamado Cá Entre Nós. E aí então elas vieram pra cá antes, né? Chegaram aqui acho que em outubro, porque a mãe da Leda, minha avó, já morava aqui, já residia aqui na Praia Grande. E foi aí que eu vim pra cá. Elas montaram esse bar e aí depois eu vim pra cá e naquela época que era só areião aqui, pra ter uma ideia, a primeira vez que foi baixada a porta desse bar foi depois do carnaval de 94. 94, creio que sim. Abriu em novembro e era 24 horas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então o fluxo era muito grande, né? Então, mais ou menos é isso aí. Eu já vim já de São Paulo pra cá, já com interesse em música e tudo mais. E você ajudava elas aí no bar no final de semana? Sim, sim. Porque na época, né, vamos falar assim, não que a lei não era cumprida, mas acho que era um pouco mais, as coisas eram um pouco mais, fluíam um pouco com mais facilidade, né? Que nem, eu andava de moto nessa época, então, por exemplo, tinha que buscar uma caixa de cerveja numa adega tal, então eu saía de moto, não tinha obrigatoriedade de capacete, né, naquela época. E eu, moleque, fazia isso aí. Se virava, ajudava. Fazia esses... Você sabe que ali naquele Poço 9 ali, quando eu vendia amendoim na praia, isso aí até perto de 90, 89, 90, 91, quando eu vendia amendoim em Mongaguá. Só que às vezes você saía daqui, um sol danado, chegava em Mongaguá, chovendo. Daí tinha que vir de lá pra cá andando, porque eu comprava só o dinheiro do amendoim com o Dudu, da Camila e tal. E chegava ali no Poço 9, eu já me sentia em casa. Que era o primeiro tinha um restaurante grande ali, tinha o de esquina. Tinha o Hotel Maracanã, Sim. tinha o camping, né, que era o CISP. E aí depois quando você passava dali, você encontrava aquelas dunas que tinha ali na Mirim. Sim. Aquelas dunas de areia alta pra dedéu, Sim. né? E ali eu já me sentia em casa. Quando eu chegava ali, eu falava, pronto, já tô perto de casa. E ainda faltava para chegar até aqui uns 7, 8 quilômetros. Pra você ver a cabeça, né? As pessoas, elas veem hoje da forma que, né,
nós estamos, eu falo no contexto geral, só que não vê tudo o que já foi feito para chegarmos até onde nós estamos, né? Sim. Eu conheço tua história, já vi imagens tuas, tudo, mas em 89 eu já vinha para cá passar férias, né? E você, que nem você falou, você vendia amendoim, só tinha o dinheiro do amendoim, ou quanto você andava, De Mongaguá até ali era longe de Padre Del, né? entendeu? Dali até Mongaguá dá uma caminhada, né? Você entendeu? Então, E aí, imagine dali até chegar ao Teatro de Baço. eu acho que então, por isso que eu falo, todo mundo tem a sua trajetória, todo mundo tem a sua estrada, Sua jornada, né? sua jornada, até aquele filme A Espera de um Milagre, né? Todo mundo tem a sua milha verde, né? Sim. Todo mundo tem. Então eu acho que para você sabe do teu sofrimento, você sabe as tuas virtudes, então tudo que você já passou, então eu acho que antes de você apontar o dedo para alguém, você também sabe que você também teve uma trajetória, né? Então, mais ou menos isso aí. Tá. Daí o Anderson se criou em São Paulo tal, É. e veio para Praia Grande em 93. E aí? E aí, o que foi fazer? Então, eu ficava né, nesse bar da minha mãe, tudo. Minha mãe sempre fez questão que eu estudasse. Nunca, assim... Minha tia já queria que eu trabalhasse. Minha tia já me empurrava para trabalhar. Minha mãe não. Minha mãe, ela sempre fez questão... Vai estudar. Vai estudar. Minha mãe sempre falava, quando eu estiver vivo, você vai estudar. Ela falava assim, você tem um monte de médico, sei lá o quê. Tipo, minha mãe é fina até hoje, entendeu? E aí, fui estudar, minha mãe me matriculou no Galo Coutinho. No Bopeva? No Bopeva. É o Galo Coutinho, né? Que ano? Foi em 94, acho que foi, né? Depois que acho que a gente ganhou a Copa, eu já estava estudando lá. Teve aula lá com a professora Natividade? Tive. A mãe do Juliano. Tive na atividade, tive com a Beth de matemática, com a Surley, com o Marco, com o Perini, com o Ilo de química, com o Carlos de física. Joguei basquete, fui aluno do saudoso Hernani. Tá. Né? Eu fiz a 8ª no Gago, fiz o primeiro, aí fiz o primeiro, aí fiz o segundo e o terceiro me formei no Gago, né? Tá. Participou da torcida, como é que tinha lá? Topo? A Tubo. Tubo. Não, eu era, na verdade, eu era atleta, né, do Gago, né? Tá. Eu jogava basquete e jogava futebol no Interclasse, né? Tanto que depois eu fui jogar futebol com o Paulinho na Oceano, não jogava com o seu Toninho, jogava com o Paulinho. E aí eu lembro, o professor Hernani, ele era... Você tem que decidir, você quer jogar basquete, você quer jogar futebol. Porque na época eu ainda joguei ainda pela seleção de Praia Grande ainda, basquete, entendeu? Tá. Só que aí o que acontece? Quando é vocação, é vocação. Eu já comecei a ser baladeiro, né? Tá. E aí frequentar os bares da cultura. Foi na cultura? Muito. Todo domingo eu tava lá. Mas foi quando era cultura ou quando era Rainbow e migrou pra cultura? Os dois. Os dois. Fui nos bares do Clube Praia São Paulo, mas fui nos dois. Quando a Rainbow Cultura, um salão só, fui na inauguração do segundo salão na época. Daí você ia do baile no Domingão, ia pro pagode da igreja. Ia pro pagode da igreja. Onde o Renatinho tava tocando. Você... Sim, eu gostava muito do pagode da igreja, quando tocava lá o Valdeci. Sim. Betão. André, do Pandeiro, que canta muito. O Bob, o próprio Bob. Magrão. Era sacanagem. O próprio Magrão. O pagode que tinha ali da igreja era então, e nessa época o que acontece? Como eu gostava de samba, eu já vim de São Paulo pra cá tocando. Não tocando. Eu tocava. Tá. Tocava tantando. Tocava pandeiro. Só que eu escutava o quê? Quando eu morava em São Paulo. Eu escutava a antiga Rádio Manchete FM, escutava muito. Escutava Eric Clapton, escutava essas paradas aí, Rock 7, eu gostava. Gosto até hoje. E aí eu comecei a pegar um interesse pelo samba, porque minha mãe, em São Paulo, nós morávamos, era um prédio, 3 andares. Então no térreo, minha mãe tinha uma boate. Em frente ao antigo depósito da Antártica, no centro de São Paulo.
atrás do Minhocão, do viaduto elevado Costa Silva. E aí o primeiro andar todinho era da minha mãe e o segundo andar era do sócio da minha mãe. Então morávamos todos ali no primeiro andar. Eu, minha mãe, minha tia, minha avó, de sangue mesmo, meu primo de sangue, minha tia de sangue. Nós morávamos todos ali. E embaixo da janela da cozinha do apartamento tinha uma barraca de feira, que era a feira de domingo ali. E nessa indústria têxtil que minha tia trabalhava, ela ganhava aqueles carnezinhos do Play Center. Tá. Então, tipo, quase todo domingo eu tava no Play Center. Tá. Então, eu descia pra ir ali nessa barraca de pastel onde minha tia ficava com a minha mãe ali. E rolava um samba ali. Na feira. Rolava um samba ali. Só que eu não tinha nem noção quem que tocava ali naquela época. E o que, né? E eu começava a ver, né? O pessoal dançando, umas negas bonitas e pá, tudo mais, né? E eu comecei a me interessar por aquilo ali, por aquela batucada, comecei a escutar aquela coisa ali toda. Beleza. Aí minha tia de sangue mesmo, minha tia ela já era a mais porra louca assim da família, né? Eu comecei, ela sempre foi camisa. E aí eu comecei a ir no botequim do Camisa de sábado. Com ela. Que era Sensação e Negritude Júnior. Lá. E aí minha mãe começou a ver, pô, um dia minha mãe falou assim, você tá gostando de samba? Eu falei, tô gostando, mãe, gostando desse negócio aí. Depois, futuramente, que eu fui saber que quem tocava naquela roda de samba ali eram vários artistas que saíam dos shows e iam pra lá. É que nem acontecia aqui, que eu vim conhecer depois o Lisão da Timba, né? Sim. Os caras saíam dos shows e iam pra lá. Pagode. E aí eu comecei. Aí minha mãe falou assim, então eu vou te levar no samba. Minha mãe me levou pro Vai Vai. Escola de samba eu acho que é um negócio muito louco. Porque eu frequentava o Camisa, né, de sábado. Muito bom por sinal, tenho um respeito enorme pelo Camisa. Eu acho que tem que se respeitar muito a história do Camisa Verde e Branco em São Paulo. Só que quando eu pisei no Vai Vai eu me apaixonei. É um bagulho, sabe? E aí, eu lembro do Tobias, tudo mais, ele era um grande amigo da minha mãe. E aí ele me deu um pandeiro, assim, sabe? E eu ficava ali de cantinho ali, tudo, com aquele pandeiro na mão, tudo ali, tudo mais. Beleza, comecei a me interessar. E aí eu comecei a frequentar os sambas em São Paulo e tudo mais. Né? São Paulo Chique, né? Comecei no pagode, no samba, tinha um samba na praça ali na igreja de Santa Cecília mesmo também. Fora os outros, né? Consulado, né? Os mais contemporâneos depois, Consulado, Feijoada Jorge Aragão no Alpendre, no Birus Bar, Só Pra Contrariar. E aí eu comecei a conhecer pessoas através do nome da minha mãe. Tá, através do nome da minha mãe. Ah, o filho da cantora. É o filho da cantora. É o filho da cantora. Birosca, bastidores, tudo mais. Minha mãe cantava muito. E aí eu vim embora pra cá. Aí por causa, né, tudo isso aí, né, voltando, né, chegando aqui onde eu tô. E aí eu comecei a fazer amizade com pessoas do samba aqui, da Praia Grande. Quem foram as primeiras pessoas? O primeiro foi o Luciano. Luciano? SNK. SNK. É. Tá. O primeiro foi o Luciano, porque o Luciano... Já tocava violão naquela época? Não. Tá. O Luciano tocava cavaco. O Luciano tinha um grupo... eu acho que já era intitulado Coração da Massa, que depois mudou de nome, virou Só Nós, né, que participou dos festivais do Lica e tudo mais. Mas o Luciano, ele foi músico nosso. Minha mãe contratou o grupo do Luciano para fazer um samba lá. Lá no Cá Entre Nós. Tá. Que eu lembro, era e que ano? 94. Era o Luciano no cavaco. Era o finado Luciano no Reco-Reco. Era o Robson, se eu não me engano, no Tantanzinho. O Gijo no pandeiro. O Boca no tantã. Esse time não tinha violão. Minha mãe servia a feijoada pros caras 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E aí, o primeiro cara que eu conheci em samba foi o Luciano. Aqui. E a nossa amizade ela dura até hoje. Olha quantos anos? Tá. 28 anos. Tá. E aí eu começava até brincar ali com o Luciano tocando pandeiro e tudo mais. Ah, mas tua mãe que canta, você não toca porra nenhuma. Era mais ou menos assim, entendeu?
E aí eu comecei a fazer amizade com outras pessoas, mas o Luciano foi o primeiro que eu fiz amizade aqui, porque era funcionário, né? Nosso lá, né? E aí, o que quando você fazia aqui? Você trabalhava no bar, estudava e tocava. Daí montou grupo, porque naquela época todo mundo tinha um grupo. Então, aí eu ficava, estudava, né? E aí nós saímos desse bar, do Cá Entre Nós, né? E minha mãe fez o bar no quintal de casa. No quintal de casa. E foi aí que minha mãe e minha tia fizeram amizade com o Solon. Lembra do Solon, que tinha um bar aqui na frente da Praça das Bolas, que tocava violão. Tá. Tinha o irmão dele, o Hebron, que Sim. hoje está na igreja, né? Sim, tudo sim. mais. Onde contratava também, aí o Ceará tocava junto, o Clóvis, entendeu? O Chicru, a rapaziada aí. E aí o Solon que fazia essa música ao vivo no quintal da minha casa, que tinha até uma edícula no fundo, e o Luciano também. Então, quer dizer, eu já peguei amizade com o Luciano e com o Solon, que eram nomes fortes aqui, né, na cidade, em matéria de samba. Tá. E aí eu comecei a sair, foi aí que eu conheci o Ailton, no Nova Era. Aí comecei a tocar tantã através do Ademir, finado Ademir, que fazia violão nos barzinhos no Orca, nos barzinhos daí, e com o Leonardo, que tocava teclado no Odequeré. Tá. A gente cresceu praticamente junto. Eu tocava tantã, eu tocava bolero, eu tocava Roberto Carlos, essas coisas com o Ademir, pô. Finado Ademir, eu aprendi muita coisa com ele. E aí eu comecei, aí chegou em 98, foi aí um belo dia que um amigo meu falou assim, pô, Anderson, tem uma molecada ali que tá fazendo um samba ali no carrinho de praia ali do meu tio, pô, vai lá dar uma força pros meninos, meus meninos tá meio fraquinho, papapá. Quem sou eu, né? Mas eu já comecei a pegar um conceito com a rapaziada aí. E aí eu fui lá. Eu tinha um tantã em casa, mas não tocava assim. Tocava pandeiro, meu pai já era pandeiro. Ah, eu vou lá, mas eu vou tocar pandeiro. Não, mas já tem um menino lá tocando pandeiro, tudo. Ah, então, vamos lá. Foi aí que eu conheci o Davi, o Trovão, o Júnior, a família deles lá. Comecei a sentar ali com os caras ali, fazer um samba. Foi aí que surgiu o Algo Raro em 31 de dezembro de 1998. Um grupo que durou 17 anos, que eu tenho tatuado no meu braço, onde passaram muitas pessoas, mas é a minha história, o meu nome é elogiado por uns, criticado por outros, mas é algo raro. Onde eu acho que mais da metade dos músicos aqui da Praia Grande passou. Tá. Deixa eu te perguntar antes. Foi elogiada por uns, criticado por outros. Por que alguém criticaria um camarada da música, no caso? Porque ninguém é unanimidade, né? Ninguém é unanimidade. Eu acho que é assim, você é criticado por tudo que você faz. Qualquer área que você faz. Você é criticado, você é elogiado. Mas o respeito ele tem. O respeito, assim, se eu falar pra você que já teve falta de respeito, já faz parte. Mas não que eu leve isso pro coração tudo. Mas existe. Como um grande cara que eu tenho na minha vida, uma gratidão enorme, gigantesca, que é o Bola. Toco violão hoje graças a ele, muito. Ele tem uma grande porcentagem, grande parcela nisso. Eu já vi o Bola ser desrespeitado, entendeu? Mas nem por isso ele... Então, quer dizer, eu estava presente em uma situação, aí ninguém é unanimidade. Tá. O Bola, se eu não me engano, eu acho que o Bola chegava com uma menina que tocava pandeiro junto nos pagodes antigamente, não chegava? Eu não lembro se era a mesma menina que tinha o Magrão também, né? Que acho que uma menina veio de São Paulo. Eu acho que o Bola chegava com essa menina que eu toquei muito tempo no Caiçara. Nós, o Quintessência, dividia local, né? Onde eles tocavam à tarde e nós tocávamos à noite. Onde a gente tocava à noite, eles tocavam à tarde. Eu e o Doca, nós dois, cada um capitaneava o seu grupo e nós ficávamos trocando agenda. Então eu fechava o Reduto e fechava o Quintessência também. Tanto é que onde nós tocávamos, pode dizer que o Quintessência estava lá direto, no próprio Fica Frio, nos lugares onde nós estávamos, porque nós tínhamos as mesmas referências, Sim. né?
gostávamos das mesmas coisas, os repertórios até de certa forma parecidos, quando tinha um solo diferente, o nosso cavaquinista, o Torquato, ia pegar com o Cris, para o Cris poder tá passando, que o Cris tinha uma facilidade tremenda em desenvolver essa questão de solo. Mas você me falando aí de críticas, caras, em tudo que eu faço, eu, às vezes, esses comentários eu nem absorvo, nem escuto, porque muitas vezes quem faz as críticas não tem as credenciais para poder. Mas muita gente surfa na onda, às vezes é assim, ó. Eu tenho na minha vida, eu carrego na minha vida o Yin Yang, né? Que é o símbolo da Toy Country, né? Tá. Lá. Nada na vida é 100% bom e nada na vida é 100% ruim. É a filosofia que eu carrego na minha vida. O resumo é esse. Certas coisas você vai absorver. Pô, o cara te criticou ali porque você não. Um solo ali que você fez, dando um exemplo de música, né? Pô, deixa eu escutar isso aqui realmente. É verdade, eu tenho que aprimorar. Você também tem que ter o senso autocrítico. Você também. O problema das pessoas, as pessoas achar que elas são todas autossuficientes, são só elas que são as donas da razão. E não é assim. Eu acho que você tem que saber dosar. Você recebeu uma crítica. Pô, beleza. Você não precisa também dar o braço a torcer na hora também ali. Mas o que te impede de você analisar aquilo ali que você escutou na sua casa e depois, num momento oportuno, pô, realmente você tinha razão. E essa pessoa que você virou e falou que você tinha razão, ela também tem a humildade também de não se engrandecer porque você reconheceu que ela tem a razão. Que ela possa se espelhar na tua humildade de ter ido lá e se redimir de uma situação. Eu acho que assim se forma uma sociedade mais tolerante. Você quer ver? Tinha uns meninos que ia lá fazer canja lá conosco no Fica Frio, até na época que você gostava lá. E aí nós estávamos com um problema. A molecada começou a descobrir a mulherada, começou a namorar, né? E aí começou a ter uma evasão grande do pessoal do grupo. O Torquato, na época, cavaquinista, começa um relacionamento sério, o menino da percussão, outro tipo de problema. Enfim, daí eu chego numa quarta-feira, falei pro César e pro Poloto. Falei, olha, nós somos em 7. Mais 4 tá com problema, os caras tá em outra vibe. Vamos ensaiar para ter preparado na sexta, sábado, domingo, se precisar tocar. Nós tocar sozinho, nós fazer a base. E quem vinha, a gente dá um instrumento ou outro de molho, a gente segura a base. Então, eu lembro que eu chegava, não sei se você lembra dessa época, 94, 95, 96, eu ia tocar no Fica Frio, colocava o tantã, colocava o rebolo em cima. Eu lembro. Cortina, malaca do lado. Então eu ficava. E o pessoal ficava dando risada desses percussionistas que. E às vezes tinha uma outra pessoa que chegava, dava toca isso aqui, instrumento de molho que não interferia. E a gente mantinha o esqueleto da música, que era o ritmo, o Poloto falava, aumenta o violão, aumenta o banjo e eu vou manter o tantã lá em cima. Se alguém vir fazer molho, se a pessoa não souber, não tem problema, porque a gente cobra. E hoje eu fico vendo, todo mundo está fazendo isso aí, o percussionista fazendo aquilo que eu fazia lá em 95, 96, que era ridículo. É bem isso. Os caras me chamavam de MC Serene, o Robertinho, que tava Você tocava quando vocês foram tocar na mesma casa que já o Alburra, né? Isso já em 2001. 2001. Quando nós tocávamos no Tô à Toa, que vocês foram tocar lá também, vocês tocavam em 4 pessoas lá. Sim, lá em frente ao bombeiro. Frente ao bombeiro. Sim, positivo. Positivo. E eu já tocava ali um monte de instrumento. E ali eu tocava tantã ainda, também não tocava violão nessa época ainda. Eu vim tocar violão depois. Entendeu? Ali já éramos algo raro, né? Era o Davi tocava cavaco, o Jamaica tocava banjo, aí tinha o Júnior, né? O Trovão tocava pandeiro, o Mortadela tocava tantanzinho, eu tocava tantanzão, o Paulinho, hoje, pra mim, um dos melhores que existe hoje, Paulinho na época tocava chimbal. Paulinho é um percussionista. Paulinho, um pagodeiro. O magrinho, eu sei quem é. E hoje, o mestre Paulinho tocava chimbal comigo nessa época. E aí, nós éramos o algo raro nessa época aí já. E aí teve uma, né, no Tô à Toa mesmo, que a gente passou uma temporada muito grande lá no Tô à Toa.
Era o sábado que era do grupo Atitudes, né? Que depois se tornou Iraê, que era o Boy, né? O Kleber, né? Que hoje é evangélico. Sim. O, Boy, o Éder. o Robertinho, o Franklin, o Alessandro, né? O Urso, o Djalma. E aí nós tocávamos lá quarta, quinta, sexta e domingo. E sábado era do Atitudes lá. E aí depois a gente começou, né? Que o Atitudes era um grupo muito bom na época, né? O Iraê. Eles começaram a seguir outros caminhos. E aí a gente também pegou o sábado lá e começou a revezar, que o Reduto tocou lá também. E aí quem nos ajudava muito ali era o Juninho, que hoje tá no Pagode Pra Curtir, né, em São Paulo. E. Não, tá no grupo do Negrete em São Paulo. Caramba, me fugiu o nome agora, eu tô ficando velho. E aí o Juninho ela tocava violão, que tinha a voz do Belo, né? O Juninho na época, que era do Novo Elenco. E aí ela. Tempo bom. Só aqui voltando no tempo. Tem muita coisa pra lembrar. Então, às vezes o tempo volta, vai se reciclando e as coisas vai acontecendo. Então, Mr. M, por que Mr. M? Não, o Paca quer tocar todos os instrumentos, daí o próprio Magrão, pega esse aqui também, pega aqui e tal. E hoje se tornou normal, né? Hoje um músico, até por questão de economicidade, né? Ele faz ali vários instrumentos. Porque na verdade eu já tinha um entendimento de dinâmica. É porque as referências nossas eram o próprio Soweto, como eu falei. Então não adianta ficar com o rebolo direto se na hora que a música crescia tinha que vir no tantã na marcação para os outros instrumentos cobrir. Foi o que eu via do Sensação. Então o Gazu fazia o que fazia, na hora que entrava o camarada tantã, o Gazu já saía do rebolo e já fazia o repique. E já ia pro repique. Então você vai tendo entendimento, você vai tendo. E hoje a música é muito democrática, porque você tem várias referências, você tem aí meios digitais de você poder pegar de primeira mão, buscar dentro de uma realidade, dentro do que foi gravado, pessoal lendo, não só tirando de ouvido, buscando fazer conforme foi gravado, né? E naquela época era mais essa coisa na fitinha, de vai e volta. Hoje está muito fácil. Um escondia do outro, o camarada que tirava a música ficava tocando, virava o braço do cavaco do violão para quem estivesse do lado oposto olhando, não pegar as notas. Sim. Né? Não era assim? Era assim, todo mundo tem sua qualidade, óbvio. Isso aí mas eu vou te falar, os músicos, as referências hoje, né? Inúmeros nomes aí. É o que eu falo. Hoje a rapaziada toca com Godin, né? Violão, dá um exemplo, violão. Vai naquela época lá tocar com Giannini, com aquele cristal de captação. Sim. Hoje os caras tocam com pandeiro, aí hoje, pega o pandeiro da molecada, hoje aí é uma pena. Vai tocar com microfone. Na nossa época era com aqueles contemporâneos, aqueles tarraxa lá com a madeira desse tamanho, sem microfone. E quando tinha, não era a qualidade musical que tem hoje. É o que você falou, hoje você vai no YouTube, tá lá o cara tocando violão lá, você olha ali, tá tocando cavaco, você olha ali, pum, o cara escreve até a partitura embaixo. Né? Mas na nossa época lá, que era fitinha. Então, foram formados músicos naquela época de uma forma, não digo que são tão bons como os que tem hoje, mas a formação do músico da nossa época, eu já posso falar aí, olha como o tempo passa. A formação do músico da nossa época, ela foi mais, eu acho que, mais completa, entendeu? Mais na raça, né? Tanto que hoje os professores, os alunos de hoje, são acho que os músicos da nossa época. Então a formação nossa ela foi mais. Acho que em tudo também, né? Na escola, você tinha que fazer um trabalho de escola, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pegar uma folha de almaço, pesquisar. Hoje não, você dá o Google lá, imprime e acabou. Eu tocava repique, né? Na verdade, eu fui pro tantã numa deficiência. Na época de festival, nós tivemos um problema com o baterista e problema com o menino do tantã. E o tantã para mim sempre foi o guia. O tantã para mim é o baixo da harmonia. E eu falei, não, vou tocar tantã.
Mas quando eu começo a tocar repique, eu aprendo com bira e vou buscar outras fontes. Eu gostava muito de ver o Renatinho tocando repique no Fica Frio. Eles tinham um grupo que ali em 90, era o Renatinho, tinha um outro menino que ele é vocalista numa escola de samba, até vi. O Renatinho toca comigo. É, o Renatinho toca. Então que fica o registro. O Renatinho ele fala que vai fazer 38 anos. Se em 90 o Renatinho. Tocava repique. O Renatinho, deixa ele. Renatinho tocava um repique e ele. Daí os caras, não, pô, mas você não pode ficar. Eu vou assim, não, você não vai trocar igual ele. Não, mas eu gosto dos cortes que ele faz. Depois eu transfiro para você. Renatinho é um baita percussionista. Renatinho foi um dos melhores pandeiristas que eu vi tocar. Eu gosto da inteligência musical dele. Ele é. E eclético, né? Porque depois você vê ele migrando. Eu fui trombar o Renatinho, depois quando eu tava na executiva do Quintessence, ele tava tocando no, acho que Samba Bem. Tocava percussão geral no Samba Bem, né? Eu vi todo o processo de evolução e um dos poucos que ficou daquela época. Ficou o Renatinho, o Valdeci, os dinossauros, ficou o próprio Magrão, Sim. você, mas você mais jovem. Só que o Renato eu trago ele comigo lá do passado. Era uma referência, eu buscava a fonte dele. Porque quando eu toco tantã, para mim ficou fácil tocar tantã. Eu tenho tempo de corte. Eu sabia que eu tinha que fazer a marcação no contra do corte. Sim. Então, tanto é que muita coisa do repique eu levei pro tantã. Tanto é que quando eu toco o tantã, se o camarada não tinha o domínio de tempo e contratempo da música, eu ferrava o camarada, porque eu tocava o tantã, eu ia, daqui a pouco fazia minhas loucuras, minha parada, e voltava, e o pessoal, o que esse louco vai fazer hoje? Aí chegava, batia aqui. Nossa, eu lembro até hoje, mano. Você é louco, é demais, cara. Eu batia assim na lata do tantã. Porra, cara, era mó barato, mano. É identidade, né? É o que eu falo, os grupos dos anos 90, 2000, cada um tinha a sua identidade, né? Isso que é. Os meninos do próprio grupo estavam ali tocando uma música. Era mó barato, mano. Era mó barato, mano. E quem não tivesse preparado se perdia, porque não tivesse noção de tempo, não sabia contar. Tanto é que naquela época eu estava ensinando umas meninas a tocar, que depois virou um grupo Mina Moleque. Mina Moleque, lembro. Eu fiquei com elas quase 6 meses, ensinando elas a marchar, para pegar a noção de tempo e contratempo. Que tinha a Bill, que ela tinha mais dificuldade em tocar, e falava, pega o tempo direitinho, porque a hora que você pegar o tempo, ninguém te tira. Daí eu falei, agora vamos fazer corte no tempo, que eu comecei a ensinar para elas papamama, que eram as variáveis. Falei, vocês precisam dominar o tempo. Música que não domina o tempo aí se perde. O camarada faz um groove lá durante a música, o camarada fica perdido, né? E não tinham acesso tanto no metrônomo, né? Sim, Entendeu? sim. Por que eu tocava dessa maneira? Eu tinha uma referência à molecada da Zona Leste. Eu adorava a molecada da Zona Leste e da Zona Norte. E o pessoal vinha com os cortes diferentes. Vinha e tocava no vazio e deixava e contava o tempo só na mente para voltar na música de novo. Então você tinha que ter domínio de metrônomo. Sim. A pessoa que não tinha um metrônomo não, aqui viajava. E era tudo coisa essencial, fazia muita coisa do nada. Olha o blackout, pegava. Bum! Os caras vinham os grupos de São Paulo pra cá. Quando eu morava ali no Maracanã, tinha um outro Maracanã ali. Vinha um grupo de São Paulo pra cá tocar. Os caras vinham completão, cavaco, banjo, violão. E violão aqui sempre foi música branca, né? Sim. Violão é louco. Violão aqui tinha o seu Valdevino. Foi por isso que eu fui tocar violão depois de um tempo. A tentar, né? Tocar violão. Valdevino, Doca, o Poluto. Tinha o Bola que veio do rock, que o Bola tocava rock, né? O Nilson também tocava rock. O Betão, né? Final do Betão. Então eram poucos. Fernando. O Ricardinho tocava um pouco de violão. O Ricardinho. Mas eram poucos. Era difícil. Tanto que o Luciano só tocava cavaco quando eu conheci. O Robertinho, um menino também. O Robertinho tem minha idade, né, também. Só tocava cavaco também. E é verdade. E até hoje, porque hoje eu vejo e fico feliz. Fico mesmo. Vendo o Doca voltar a tocar. Vendo o Marcelo voltar a tocar. Os caras que tinham parado. São excelentes músicos. A carência mesmo do instrumento em si. Entendeu? Eu não me considero um baita violonista. Longe disso. Mas eu não fico sem trabalho, fora quase nada. Fora o projeto Papo de Samba, eu não fico sem trabalho. Talvez
seja, onde que eu acho que eu compenso talvez tanto a falta de, sei lá, de técnica, sei lá, pelo meu conhecimento, entendeu? Não sei se posso falar falta de técnica, não sei, porque cada um tem seu estilo de tocar. Eu acho que o violão 6, ele não tem que ficar fazendo solo, sei lá o que. Acho que o violão 6 ele é a base do cantor, então Tem que é o sustentar acorde, entendeu? É o sustento da harmonia. Você pega uma harmonia que é cavaco e violão só hoje em dia, na maioria dos lugares, não adianta eu ficar solando toda hora. O cavaco tem 4 cordas, o cavaco é para dar o ritmo e tudo mais. O violão ele tem que ser a base. Então, quando eu aprendi a tocar violão, a minha escola foi essa, entendeu? Violão cheio, os acordes, tudo mais. Então, cada um na sua. E eu vejo a rapaziada, da antiga tocando hoje, é a mesma coisa. Então eu talvez seja mais pelo meu conhecimento mesmo, eu também a ausência do instrumento aí em grande quantidade, que eu praticamente não fico parado. E eu vejo a rapaziada aí também, aí, Doca trabalhando muito, Marcelo trabalhando muito, né? Não falando desmerecendo os outros, falando da velha guarda. É porque vocês, na verdade, passaram por diversas fases. Né? É isso. É isso. Eu não posso exigir um menino aí de 20 anos, hoje aí 22 anos, que está tocando aí de segunda a segunda, saber o que nós sabemos. É que vocês sabem o que é contemporâneo e sabem do passado. Eu que não estou na música, se chegar pro Doca e falar tal música, ele vai dar nota porque estava acostumado. Hoje eu vejo muita gente tocando, toca ali o que está ensaiado. É isso aí. Se fugiu daquilo, se perde. É isso aí. Chega um velhinho que nem eu, um dinossauro, pede lá uma música lá das antigas. Vai se perder. Fala, o que esse camarada tá falando? E nós que somos da antiga, que estamos na atividade, nós somos obrigados a tocar o que está acontecendo hoje em dia. Só que a gente já tem o nosso conhecimento, o nosso legado lá de 30 anos atrás. Você falou de projeto, você toca hoje num grupo, você e o Renato? Qual que é o grupo? O grupo Quase Nada. Quase Nada, e toca aí por aí afora, por aí afora. A gente tá, graças a Deus, aí o Quase Nada ele veio para tampar uma lacuna na minha vida depois do Algo Raro. Tá. Né? Pode seguir essa linha? Claro, pode sim. O Quase Nada, o Renato é um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. Tá. O Renato, ele tem um coração enorme. O Renato, ele é um cara... Apesar que, Renato, com carinho, eu acho ele bastante polêmico na internet. Sim. O Renato, ele é um cara teimoso. Já tá ficando velho. Tá ficando? É. Se eu aprendi alguma coisa de corte de repique, vendo ele tocar, pô. O Renato, ele é um cara que ele tem um coração enorme. O Renato, ele é teimoso em muitas coisas. O Renato, ele apareceu na minha vida. Acho que Deus não faz nada em vão. Eu tive uma gigantesca perda ano passado, né? Tá. O vocalista lá, o Tito. É um buraco que nunca vai ser tapado na minha vida. O cara que viveu comigo, tocou comigo, foi minha voz durante 15 anos. Não são 15 dias, né? E é um cara que era minha voz na música e meu irmão, meu parceiro de fé, fora dela. E aí não tinha mais como continuar o Algo Raro. Apesar que ele já tinha parado de cantar, mas não tinha como continuar com o Algo Raro. Já tinha parado com a música? Ah, já. Eu trombei ele uns pagodes. Eu lembro dele, a referência que ele gostava muito do Sensação, do Marquinhos. Já tinha parado, né? Tinha casado de novo, tinha parado. E aí, eu continuava, né? Seguindo, tudo mais, fazendo minhas coisas. Muita gente pedia para eu continuar fazendo uma parada eu sozinho, entendeu? Como eu tinha o menino do cavaco, que era do Algo Raro, que estava sempre comigo. Tinha o menino do Gé, tocava comigo, que era do Algo Raro. Mas eu não tinha por que continuar com o nome Algo Raro sem o Tito, eu não via isso. Tá. Tinha o Presuntinho também, mas o Tito... E aí eu
fui fazer freelance, né? Fazer meus freelance e tudo mais. Beleza. E começava a fazer freelance com o Quase Nada também. E aí, num belo dia, o Renato e o Dedé viraram pra mim e falaram assim, meu, tá fazendo freelance, mano, vamos fechar grupo aí e tudo mais. Só que você vai ter que se reinventar. E verdade, eu tinha que me reinventar também, porque pra mim tava cômodo fazer o que eu tava fazendo. Sabe, o que eu tava fazendo ali, eu tava fazendo meus trampos e tava bom demais. E aí eu comecei a tirar músicas novas de novo e tudo mais. E aí eu entrei no Quase Nada. Entrei no Quase Nada e tudo mais. Então minha vida ela se resume, vai praticamente Algo Raro e o Quase Nada. Tô no Quase Nada há 4 anos. Tem 4 anos que eu tô no Quase Nada. Deus levou o Tito embora da minha vida. O cara que eu brigava, o cara que eu abraçava. E me deu o Renato, cara. Eu sou abençoado, velho. Eu não tenho Algo Raro mais, né, em plano. Mas eu tenho Quase Nada. O Deus nunca me deixou desamparado na música e na vida. Eu sou abençoado, cara, na moral. Show. E o Renato, vocês hoje estão com projetos na Vila Sônia? Como é quintal do Quase Nada? Tem o quintal do Quase Nada. O quintal do Quase Nada é assim, é do Renato, a administração do Renato, e o quintal do Quase Nada, porque como Algo Raro pra mim é a minha vida, o Renato, ele teve o Samba Bem, teve Joia Rara, o Renato passou por vários grupos aí, né? E o Renato a história do Renato é mais em Santos do que aqui. Muita gente não sabe disso. O Renato é muito respeitado em Santos lá. O Renato passou pela melhor formação do Samba Bem, acho que na minha opinião, né? Na minha opinião. Só que o filho do Renato é o Quase Nada. Como o meu filho é o Algo Raro. Então ele colocou o nome Quintal do Quase Nada, tudo, só que ali a administração é do Renato. Por mais que tenha o nome do Quase Nada, mas a administração é do Renato. Tá. Uma outra vertente da nomenclatura Quase Nada. Tá. É um empreendimento, né? Entendeu? Ele colocou o nome lá, Quintal, de colocar Quintal do Renatinho, ele colocou o nome Quintal do Quase Nada. Renata brilhantou lá. Eu costumo fazer uma farra lá. Costumava fazer uma farra do meu pai no Natal, né? E uns 4 anos atrás ele abrilhantou lá com a rapaziada por uns 2 anos consecutivos. Renato, antes tive o prazer de recebê-los em casa. Nós fazíamos uma festa lá que começava das 10 da manhã até as 10 da noite, e eu sempre tive muita admiração, apesar de não conviver, sempre respeitei. Hoje eu chego nos pagodes, é raro, mas quando eu vou ali no Mumu, né? Sim. Quando eu vou no Mumu, é aniversário da minha esposa, aniversário de casamento, e eu dou um jeito de passar lá. E eu fico vendo muita gente jovem, outras referências, outras maneiras de tocar, até de vez em quando até me atrevo, acho que o ano passado eu até peguei lá o tantanzinho. E tem que tocar mesmo, cara. Mas eu não lembro, não sei as músicas lá. Mas sabe marcar, cara. Sabe, eu acho que assim, o samba, ele o pagode, samba, a música, a cultura em si, ela é alegria. Pô, te conheço há 30 anos, cara. 30 anos que a gente se conhece. Pô, eu tô num samba ali. Beleza, eu tô sendo remunerado, tô trabalhando ali, beleza. Cara, mas na moral, aquilo ali não vai mudar minha vida. Não vai mudar minha vida. Porque a vida é muito mais do que só a roda, né? Aí eu vejo lá, tu chega com a tua mulher, tá bom, eu vou te chamar pra tirar uma onda. Claro que eu vou chamar. Ah, mas por que não quer, o cara não toca mais. Problema dele, mano. Vai sentar aqui, sabe por quê? Não é 100, 150 reais que vai pagar a minha amizade, o prazer que eu vou ter com o cara sentar do meu lado e fazer um som. É isso, cara. É isso que as pessoas acho que tem que entender. Então já vou ficar combinado aqui, Camille. Pô. O samba que eu vou encontrar o Anderson, nós vamos tocar Pura Solidão. Demorou. Faz um trechinho de Pura Solidão, Anderson. Você devia ter trazido o violão. Devia mas mesmo. Faz na versão que o Reduto fazia. Pô, vocês começavam com... Era só no coro, né? Era você, o menino do violão. Porque os nossos beijos não encontram carinho. Era uma barata. Não encontram carinho. Aí foi a introdução no violão lá. Era show de bola. Porque nossa paz era o outro, né?
vive só de sorriso, porque o nosso mundo hoje já tão vazio, é pura solidão, tô precisando entender. Era bom. É, 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 né? É isso mesmo. Pode ir, pô. Tá louco? Esse é o prazer da vida, cara. Sabe? As pessoas têm que entender isso. Sabe por quê? Que depois que você vai embora, as pessoas falam, ah, pô, mas fulano era legal. Não, agora não adianta você falar que fulano era legal. Você tem que ter os momentos pra você ficar editado na tua mente. E quando você vai embora, a única coisa que você leva são suas memórias. Mano. E quando eu vejo o projeto lá do Bumbum, por exemplo, que é um grande amigo, que eu tenho hoje o prazer de estar com ele lá no... Nós fazemos parte de alguns conselhos na parte empresarial, né? E onde nós damos a nossa contribuição aqui para a sociedade. Mas quando esse projeto dele apartado, eu faço questão da empresa estar lá atrás, de alguma maneira, participando, patrocinando, ajudando de alguma forma. Legal. É a maneira da gente se fazer presente e ajudar o movimento, porque existe um preconceito velado junto ao movimento. As pessoas aqui próximo à praia usufruem do produto samba ou do pagode, o que é que seja, por conveniência, de queira ou não queira, representa uma massa que gera volumetria financeira, gera volume de pessoas, né? Mas as pessoas não sentem como nós sentimos, de tirar, de X coisa, de gostar, o trabalho que está. Anderson, eu tenho admiração quando eu vejo você, que eu vi que você casou, Sim. Você vai falar um pouquinho para nós. É o camarada que casar, ter família e tá aí no movimento, porque como você falou, não é o dinheiro, não é os 100, 150, 200 reais da PAC para fazer. É o prazer de estar ali, para você ver, como eu falei. Imagine para mim, aniversário da esposa, aniversário de casamento, acaba de ser aniversário da minha filha, eu comemoro com elas, tal, e daqui a pouco pega a pequena e dá um jeito de aparecer lá no quintal do Mulu. É para dar minha contribuição de volta e isso é da nossa origem, isso é da nossa essência, corre aqui. A hora quando eu vejo uma música o samba faz arrepiar, né? Só o samba faz isso. Só o samba faz isso, não adianta. É aquele verso, né, do Arlindo Sombrinha, né? Samba que a cabeça cria, a alma que canta e a boca que... o samba que a cabeça cria, a boca que canta e a alma que sente. O samba, resumo, é isso aí. E é o que você falou. Não interessa se você acha, mas eu não vou contribuir. Claro que você vai contribuir. Você tem que ser respeitado. Você não toca mais hoje. Bate palma. Mas você tocou muito. Então, alguém hoje toca porque te viu tocar. Então, você tem que ser respeitado. O Magrão tem que ser respeitado. Não, Magrão, quando eu vejo Magrão nas rodas, Magrão, Valdeci, o próprio Renato, esses dinossauros, porque, como eu te falei, eu comecei, esses caras já estão tocando. É isso aí. O Bob tem que ser respeitado. Bob. Sabe? Isso eu falo você tem que valorizar o que é teu. Betão do Bandolim conheceu? Conheci, pô. Eu vejo hoje o Luizão da Timba tá dando os rolês por aí, né? Tá passeando nos pagodes, nos sambas aí, tá sendo reverenciado. Tem que ser, cara. Tem que ser. Os caras têm que chegar primeiro que a gente, mano. Minhas referências em São Vicente, tinha uma rapaziada ali na Vila Margarida, intitulado Samba de Primeira. Era o Delay, o Bimbo, Delay do Banjo, o Bimbo do Cavaco, Fu, JP. Essa molecada até tocava pro improviso, eu adorava improviso por conta da cozinha. Esse pessoal tem visto? O Fu, eu toquei, fiz um som com ele tem 15 dias atrás. Fu tocando cavaco? Cavaco. Ou tocando surdo? Porque o Fu toca tudo, né? Tocando cavaco. O Fu, quando nós trouxemos ele pro Quintessência, eu ficava, vai Fu, vira, e ele sabia que eu gostava nas viradas. Então os meninos gostavam muito que ele ficava toda hora evoluindo. Sim. O Fu é monstro no cavaco, sim, é monstro em qualquer coisa. E o delay do banjo? O delay eu ouvi também, mas já tem uns meses já tem um tempo maior. O delay não sai, né? O delay é a casa dele, quer ver o delay tem que ir lá na casa dele. O Bimbo nunca mais vi também. Quem mais? O Baitinha
De vez em quando a gente se encontra por aí, graças a Deus ele tá bem de saúde, tá legal, tá tocando. E a rapaziada antiga aí, de vez em quando, aí quando eu, graças a Deus, eu sou muito chamado para fazer muito som lá em Santos também, por incrível que pareça. O cara da Praia Grande sair pra ir pra lá, eu me sinto lisonjeado pra caramba. vai Ser descer, lembrado né? por os caras. Ser lembrado porque lá tem 50 mil tocadores. E tem muito nego que lembra de mim aqui na Praia Grande. Chamar o Albuquerque lá, chamar o Zóio lá. E eu vou, sabe? Ser lembrado, show de bola. Foi que nem quando eu fiz minhas viagens, né? De navio, que não escondo pra ninguém. Aí, Você viajou tocando, fiz né? 2 cruzeiros com o Fernando Negrão. Então, pra você ter uma ideia, o Fernando Negrão conhece tantos lá em Santos, mas assim, eu até brinco com ele. O Fernando Negrão foi o Fernando Negrão que me chamou. Foi Deus que me falou na orelha dele, ó. Você tem o telefone de fulano de tal aí, liga pra ele. E eu fui, entendeu? Foram 2 experiências mágicas na minha vida fazer esses 2 trabalhos com ele. E sem contar a pessoa também, Fernando Negrão, que eu conheci, que eu convivi 14 dias. Intensamente, né? É. O Fernando Negrão é um ser humano também que as pessoas até mania. Ah, mas você não é famoso, você não é aquilo. Não interessa. A pessoa sentou ali para te ver, a pessoa tá pagando para ver você. E as pessoas elas enxergam você como artista. Não interessa a proporção de sucesso que você tenha, de seguidores que você tenha. Você é um artista. Então a pessoa está te vendo ali como um músico. Quando as pessoas começam a te conhecer sem o violão na mão, sem o instrumento na mão, conhecer a pessoa, o ser humano normal, é diferente. E o Fernando Negrão eu conheci os 2 lados, os 2 Fernando. O Fernando músico, o Fernando compositor, mas o Fernando ser humano, o Fernando pai, o Fernando filho, não é puxando o saco não, e ele sabe disso, nós 2 sabemos disso. Bacana você falar isso, sabe por quê? O Fernando é um cara top, mano. Me lembra da minha relação com os meninos do Quinta Essência. Você vê, nós tínhamos um grupo aqui, grupo naquela época tinha uma variedade danada, né? E nós sempre tivemos uma relação de proximidade. Tanto é que depois, até ensaiei um pouco de ficar ali fazendo a gestão, juntamente com o Fred. Sim. Daí gravamos aquele DVD, era mais por entrega, sem nenhum tipo de interesse. Era que a gente tinha identidade, a gente sabia dos valores, eles valoravam as mesmas coisas que eu comungavam dos mesmos valores, família, trabalho, várias outras coisas. Eu e o Tico, eu e o Doca, até hoje, nós somos aí. O Doca cuida aqui da minha informática todinha. Ah, o Doca é monstro. Onde ele estiver, ele entra aqui remotamente. Por exemplo, se ele quiser parar esse podcast aqui agora, ele para. Ele aperta ele para, né, cara? Né? Ele aperta o botão lá e ele para aqui o nosso podcast. Então, o Doca, eu conheci o Doca tocando cavaco, pra ter uma ideia. Eu conheci o Paulo tomava conta num barzinho do pai, fazendo os primeiros acordes de cavaco lá, e aí o Davi, que tocava comigo, né, que hoje também não toca mais, ia lá pegar umas coisas com o Paulo, trocar informação, na verdade, né, que tava todo mundo começando junto. Eu conheci o Paulo trabalhando no barzinho. Paulo Tangerina. Entendeu? Conheci o Marcelo e o Tico. Bilão. Entendeu? O pai dele frequenta a mesma igreja que eu frequentava. Ele é líder lá na igreja. Entendeu? Ele, o pai do Doca também, que era o seu Jorge. Que entendeu? Seu Jorge. Eu cantava, eu tocava no coral lá na igreja do Samambaia. Entendeu? Então, a gente se conhece fora do palco. A gente se conhece de chinelo e bermuda na rua. Na essência, né? Entendeu? Então, essas amizades que são criadas fora da música, que prevalecem, isso é válido. Hoje a nova formação do Quinta Essência mesmo, o Leno, que canta, né, junto com o Paulo, não tem noção o grau de amizade que eu tenho com o Leno. Fora. Os filhos do Japa, que estão lá, né, que tá lá batendo surdo lá no Quinta Essência, tudo, eu conheço fora. O Paulo, a gente se tromba no meio da rua. Eu lembro do Paulo com o uniforme da Aurora, trabalhando no supermercado. Bacana. É isso. Bacana. Vamos ser contemporâneos. Vamos. Aí o Anderson, a vida passa, chega para todo mundo. Sim. Eu vi que você está numa nova jornada, casou. E aí, como que tá a vida pessoal do Anderson aí? Então, eu tô, na verdade, é o meu 3º casamento, né? Nossa, você é bravo assim antes? Difícil assim, não? É o 3º casamento. Só que eu vou te falar. Não que os outros tenham sido ruins. Não é isso.
Mas eu tô na melhor fase da minha vida. Tá. Eu acho que Mais sabedoria, né? foi um casamento numa fase mais madura da minha vida. Com total certeza do que eu queria fazer. Com uma pessoa que é minha parceira para tudo. É uma pessoa que tá comigo no samba, tá comigo no sol, tá comigo na chuva, tá comigo no ovo, tá comigo no contrafilé. Falam que a vida da gente começa aos 40, né? Eu comecei minha vida do zero com 39 e pouco. Tô com 43. E ela também começou, ela já estava com 40. Era um ano mais velha que eu. Nós começamos uma vida nova, e acho que uma vida de verdade mesmo na mesma época. Eu estou muito feliz no momento que eu estou passando na minha vida pessoal, na minha vida profissional, tanto no meu emprego quanto na música. Tô feliz, mano. Camille, pega o troféu do Anderson. Qual o nome da deusa, Anderson? Janaína, hoje Chega é mais Janaína. perto do microfone para falar. Hoje- Vamos falar o nome da deusa aí, Janaína? Hoje é Janaína Santa Terra Albuquerque, né? Coloca aí o nosso troféu aí, Anderson. Opa! Coloca aí. Janaína. Santa Terra Albuquerque. Janaína, parabéns. Quando eu sempre vejo quando ele fala de você na internet, escreve. Agora eu tô vendo ele falando pessoalmente, o olhinho dá uma brilhada. Cara. E é o que eu falo. Assim, quando eu me separei, e eu não tenho barreira nenhuma para falar disso. Quando eu me separei, eu fiquei casado 12 anos. Casei também na igreja e tudo mais. Não deu certo. Não deu certo, cada um pro seu lado, ninguém tem que prender ninguém. E quando eu me separei, e as pessoas falam, você usa muito rede social. Hoje em dia a gente tem que usar a rede social mesmo. Pra você se comunicar, né? Entendeu? E eu, em vez de ficar, pelo fato de eu tocar aqui, ali, modéstia à parte ser muito conhecido, eu fiz um post ali, agradecendo tudo que ela tinha feito por mim, tudo que eu fiz por ela. E hoje eu tenho admiração de muita gente depois daquela publicação. Que muita gente, quando eu me separei, você sabe, né? Praia Grande é grande só no nome. As pessoas têm mania de, sabe, apontar, separou, sei lá o quê. Tudo isso acabou quando eu fiz aquela postagem que eu fiz, na real. Agradecendo ela pelos 12 anos que conviveu comigo. Muita mulher virou pra mim e falou assim, você foi homem pra caramba de fazer aquilo ali. E eu fiz realmente pra ela ler, porque você chega no final de um relacionamento, ninguém quer ouvir ninguém, né? Eu sabia que ela ia ler aquilo, ou alguém ia ler, ia falar pra ela, mostrar. E as pessoas em geral olharem aquilo ali, tipo, ninguém ficar... Vamos falar de outro assunto quando a gente se encontrar. Não vamos falar da sua separação. E foi isso que aconteceu. Que foi superado, né? Entendeu? Então... Você acha que a música te dá... A música costuma acalmar, ela cura a alma. Você acha que ela te dá essa inteligência de poder levar a vida com mais beleza, não? Cara, ou é da pessoa... Eu acho que foi da criação que minha mãe e minha tia me deram. Elas me ensinaram muito a ser transparente, me ensinaram a impor as minhas convicções, mas com sabedoria e com educação. Eu acho que a palavra-chave de tudo é educação, né? Principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje. Então, eu sou um cara que eu tenho personalidade, isso eu tenho mesmo. Eu tenho um espírito de liderança, sempre tive. Mas eu sei usar as duas palavras, o respeito e a educação. Eu acho que é isso que o ser humano ele tem que se espelhar. Não que eu seja perfeito, longe disso. Mas as pessoas me elogiam muito em rede social, essas coisas, pela forma que eu me expresso, né? Porque às vezes eu falo o que o lado A quer falar e falo o que o lado B quer falar, um exemplo. Só que pondero, não é que eu
pondero minhas palavras para agradar todo mundo. É que meu jeito de ser realmente é esse. Eu sou autêntico demais, eu acho. Eu não sei se isso é muita virtude, se não é, mas eu sou... Sorte ou azar, só o tempo dirá. É. Sorte ou azar. Por isso está aqui registrado. Você sabe que o nosso podcast, além de estar no nosso canal do YouTube, tá? André Costa do Sol. Então vou pedir pro pessoal curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E também em todas as plataformas de streaming. Estamos no Spotify, né, Camille? Deezer, qualquer plataforma digital da preferência pessoal, então pode ouvir, tá lá na academia, tá em algum lugar. Legal. Então o pessoal vai poder ouvir, a Janaína vai poder ouvir aí as homenagens. E qual o nome da ex-esposa que você fez as homenagens? Neide. E a Neide também vai poder ouvir. Neide, acabou, mas um puta do cara que reconheceu aí a trajetória que vocês tiveram de respeito, né? Bacana, Anderson. Anderson, deixa eu te falar, vamos falar do futuro. Para a gente poder caminhar aí para os sinais. Quais são os projetos futuros do Anderson Albuquerque? Projetos futuros. Cara, quero ter continuidade no meu relacionamento até o fim dos meus dias. Tá. Com a mulher que eu amo. Com a Janaína? Com a Janaína, Ai, Janaína, claro. amor eterno, hein? Com certeza. Ali eu me encontrei. Ter sucesso no meu emprego, no meu trabalho, como sou servidor público, né? Tá. Poder ter saúde para poder ajudar pessoas mais. Ter saúde para poder continuar tocando. E o sucesso, acho que sucesso é você conseguir ter êxito em todos os objetivos, né? Que nem tava falando, eu faço parte também do projeto Papo de Samba, né? Tá. Que é um projeto que existe há 12 anos. Aquele é de segunda-feira? É o de segunda-feira. Lá na Vila Mirim, na 18. Tá. Na rua 18 do canal, 370. Agora se tornou quinzenal. E hoje ali a gente não é remunerado para nada. É uma vez a cada 15 dias. Quero aproveitar o espaço aqui também. E ali, qual é o pagamento? A pessoa ir lá, eu levar 1 quilo de alimento. É onde eu procuro, e todos que estão ali procuram dedicar um pouco do dom que Deus nos deu para ajudar alguém. E esses alimentos, qual a destinação dele? Então, a gente, antes da pandemia, antes de outros fatores que fizeram dar uma interrompida lá, nós tínhamos mais de 40 famílias cadastradas lá. Show. Entendeu? E é assim, uma família realmente está necessitando de um alimento, tudo, pode ir lá, onde é o projeto, procura a Andressa lá, está realmente necessitada, vai ter uma cesta básica para ela lá. Entendeu? Esse é o intuito. E agora, se você me permitir também, claro, no dia 12, essa é a hora. No dia 12 de dezembro, a gente está pretendendo fazer uma festa aí, a última do ano do projeto. Dia 12 de dezembro? Dezembro, Onde vai ser a festa? Então, provavelmente vai ser lá mesmo onde a gente faz o projeto, lá na adega, lá onde é o projeto 18, mesmo, né? 370. Só que em vez de arrecadar o alimento, a gente está pensando em arrecadar o brinquedo, né? Na verdade, a gente vai fazer isso. Inclusive, eu já corri atrás de algumas pessoas, alguns amigos que já, graças a Deus, deram a palavra que vão colaborar com o brinquedo. Porque todo ano também, independente de ter o projeto ou não, os anos que o projeto ficou parado, ali na Cora Coralina, ali em frente do Salão do Andy, a gente fecha ali a rua, faz o Andy corta cabelo, tem o Andy, tem o Cacheta que corta o cabelo da criançada lá de graça, a gente serve o cachorro quente, a gente faz uma brincadeira para as crianças lá de Natal todo ano. E o pessoal precisa de parceiros, e né? o pessoal que quiser ajudar, como que faz? Contacta quem? Tem o Instagram do Projeto Papo de Samba. Projeto Papo de Samba. Projeto Papo de Samba. Então, o camarada quiser ajudar agora no dia 12 de dezembro, entra nesse Instagram, contacta lá e manda um brinquedo. Então, nossos amigos aí, quem passou por aqui, os artistas que passaram, as pessoas convidadas, as pessoas que nos ouvem, empreendedores. Não importa a quantidade, entendeu? Um brinquedo, você vai estar aí agraciando uma criança. Você é louco, vai ajudar muito. Ou se quiser levar também pessoalmente lá na 18 do canal 370. Com a Andressa. Com a Andressa, só procurar a Andressa, ela pode levar. Você pode ter certeza que você vai ajudar a tirar um sorriso do rosto de uma criança. Entendeu? Eu acho que a caridade, ela
enobrece a alma. Tá. Anderson, estamos gravando esse podcast aqui dia Tá 2, gostoso pra caramba. 2 de novembro, um feriado chuvoso, né, Camille? E esse nosso podcast vai ao ar daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas. E daqui um mês nós vamos se encontrar lá no quintal do Mumu. Dia 2 de dezembro estaremos lá, um mês exatamente. E daqui 40 dias tem o projeto Papa de Samba. Eu vou dar um jeito de alguma forma aparecer. Por favor. Vai ser de dia, de tarde? É à noite, né? Geralmente nós fazemos o projeto lá, Mas das 20 às 0 hora, né? Tá. E aí acho que provavelmente a gente vai fazer dentro desse mesmo horário. A gente está estudando mesmo da melhor forma que a gente vai fazer. Eu te prometo. No do Mumu a gente se encontra. Que é daqui 30 dias. Eu queria, o pessoal quiser contactar, como faz para achar o Anderson nas redes sociais? No Instagram é @Anderson _Albuquerque violão. É arroba? Anderson Underline? Albuquerque violão. Ô Camille, o pessoal tem que armar uma consultoria pro Anderson. É muito grande esse Instagram. Fica difícil de achar. No Facebook tá Anderson Albuquerque. Tá. Ô, vó, você que precisa de uma palavra semanal, vai lá no Facebook do Anderson. Ele sempre dá uma tirada semanal. E muita gente, e eu deixar bem claro, muita gente fala, não sei, de onde você tira essas coisas? A maioria acho que é Deus que fala na minha orelha. Porque eu sento ali, quem me conhece, quem tá comigo, vê ali. Às vezes eu tô aqui a gente tá numa resenha, eu tô aqui no telefone, aqui, ó. A gente tá conversando, eu tô ali. Vamos ver lá o que eu acabei de postar. Eu sou assim. É porque eu fui um aluno muito dedicado na escola, viu? Tá. Fui muito dedicado por livre e espontânea pressão familiar. E era muito. Minha madrinha foi muito rígida comigo. Então, sei lá, eu agradeço a Deus por ter essa facilidade aí de escrever. Ontem eu fiz uma postagem, né, até pelo momento que nós estamos vivendo hoje, e aí eu vi uma moça, uma mulher que trabalhou comigo, inclusive, ela falou assim, eu aprendo com você a cada dia que eu leio uma coisa tua, tudo. Cara, aquilo ali, sabe que eu fiquei feliz de ler aquilo ali. Passa a ser uma responsabilidade também, né? Eu fiquei. Você sabia que você tem uma responsabilidade hoje danada, né? Então. Que as pessoas, você é referência para várias outras pessoas. Sim, então, então, remédio, porque se às vezes você cura algumas pessoas através da música, Deus nos dá uma missão, indiretamente você passa também a canalizar de outras maneiras. Você está alcançando de outras maneiras. Você acredita que eu estou começando a pensar nisso, cara? A partir do momento que você vê que o que tu escreve, o que tu fala... Muda a vida de alguém. Muda a vida de alguém, ou incomoda alguém. Cara, é de se pensar mesmo. Então você começa a ver o que tu fala é importante para alguém. E você começa a ver também que por mais que uma postagem sua não tenha tantos likes assim, eu também não ligo para isso, mas viram. Talvez não deram like e tudo, mas viram. E eu sei que viram porque tem muita gente que eu converso no particular, tudo, que eu te vejo nas redes sociais, papapá. Vai dar um like lá, se mesmo se gosta, se não gosta, dá um like. A gente vive numa democracia, não é isso? A gente tem a rede social hoje que ela tem que ser usada por bem, eu acho. Para expor opiniões com respeito e com discernimento. A partir do momento que você faltar com respeito, eu acho que você tem que tirar essa pessoa do convívio social. Mas tendo respeito, tendo educação, as pessoas entenderem o que significa a palavra diálogo, eu acho que é válido. Eu não sou obrigado a concordar com você em 100% do que você pensa. Aí, se eu concordar com 100% com você, não vai haver diálogo. Não vai ter o que a gente conversar. A gente concorda com tudo. O que seria do azul se não fosse amarelo? Eu penso assim. Eu acho que as pessoas têm que se manifestar mais do que as pessoas têm que ter. Aquilo que as pessoas têm a convicção, eu acho que elas têm que se expressar mais. Elas têm que mostrar mesmo a opinião. Sabe? As pessoas têm que colocar a sua opinião, expressar a sua opinião. Mas com respeito. Está faltando muito respeito, mas
olhar para si também. Pô, se fosse comigo. Gostaria que fizesse? Entendeu? A mesma coisa, fulano não me representa. Beleza, conviveu aquilo ali. Mas hoje fulano também não me representa. E vamos conviver. Tá faltando empatia das pessoas, tá faltando paciência, tá faltando tolerância. Tá errado. Tá errado. Se você gosta do azul, pô, eu gosto do branco, cara. Gosta de futebol, Anderson? Gosto. Tá tendo intolerância no futebol muito. E aí, vamos ser campeão da Copa? Eu acho que vamos. Temos tudo para ser. Você lembra que... Eu lembro bem você nos meus pagodes na Copa do Mundo de 98. Sim. Lembro bastante. Anderson... Tenho convicção que vai ser esse ano. É uma geração muito forte. Do meio para frente é muito bom. O Tite, ele deixou de ser teimoso. Ele colocou a molecada para jogar. Chegou num outro ponto. Viu o que aconteceu com o Antony essa semana? Estão criticando o Antony porque ele passa o pé em cima da bola, que sei lá o quê, lá no Manchester United, né? Pô, cada um tem um estilo. O brasileiro, cara, vai privar o cara que foi contratado para fazer aquilo de fazer aquilo. Então você vê que a intolerância, o negócio, ele está em todas as vertentes, em todos os lugares do mundo. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Pô. Anderson, vamos aproveitar a sua sabedoria. Tá gostando do podcast? Gostou? Pô, você é louco. Muito bom. Por mim eu ficava aqui até... Faltou só o violão. Quero voltar com o violão. Vai voltar com o violão. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar uma data. Você vem com o violão e traz o Renato. Tá. Vamos trazer o Renato pra gente bater um papo. Vamos fazer um filtro antes, né? Pro Renatinho. Já fica aqui o convite registrado. A gente faz um quase nada aí. Vamos ver. E vamos fazer um... Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos vendo, nos ouvindo pelo Spotify, nos vendo pelo YouTube, ouvindo pelo Deezer. Uma mensagem? Vá atrás dos teus sonhos. Escreva, já que hoje a gente está em mídias sociais, escreva o que você realmente pensa. Diga que ama. Diga para um amigo que você o ama. Diga para tua esposa, para o teu familiar que você o ama. Sempre quando tiver vontade de dizer. Nunca desista do que você está fazendo. Porque alguém, às vezes, sempre tem alguém que está se espelhando em você. E não decepciona essa pessoa, não. Sempre tem alguém olhando em você. Corra atrás. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de pedir desculpa. Não tenha vergonha de reconhecer o teu erro. Abrace mais. Ame mais. Cante mais. Sorria mais. Não é porque um dia, que nem hoje, é um dia nublado, um dia chuvoso, que não é bonito. Quem faz o dia bonito é você. Agradeça a Deus todos os dias por você poder abrir os olhos e estar vivo. O maior presente da vida foi o Pai lá em cima que te deu, que foi a vida. Teu coração batendo e teus pulmões estarem funcionando. E teu cérebro está mandando informação para tudo isso aí. Acho que é isso. Eu comecei minha vida de novo, do zero, com 40 anos de idade. Eu tinha casa própria, tinha moto, carro. Hoje moro de aluguel, ando de aplicativo, estou 25 quilos mais gordo e com um sorriso de orelha a orelha. Então, sacou? A tua felicidade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Acho que é isso. Show de bola. Anderson, obrigado. E Janaína, te amo. Ai, Janaína. Ai, pintou um clima no ar. Você só viu os coraçãozinhos saindo aqui. Eu amo essa mulher. Anderson, obrigado pela tua presença. Leva o meu abraço para a rapaziada do Quase Nada. Leva o meu abraço pro Renatinho, polêmico. Leva o meu abraço pessoal lá do Papo de Samba. Eu vejo vocês pela internet. Hoje eu não participo das coisas por conta das minhas atividades laborais, por conta do exercício de pai também na família.
mas eu tenho admiração por todos vocês, eu fico vendo de longe, sempre que posso, de alguma maneira, tento participar, e vocês têm aqui um admirador, beleza? A recíproca é verdadeira, eu fiquei surpreso pelo convite e fiquei lisonjeado e envaidecido pela forma que você me apresentou, pelas palavras que você me falou também. Pode ter certeza que eu vou escrever mais, vou me expressar mais. Tudo com respeito, com educação. Nada copiado, tá? Não é nada copiado. Acho que é ouvido. Alguém chega aqui e fala, escreve. Mas obrigado por saber que eu motivo pessoas com o que eu escrevo, com o que eu me expresso. Nós só damos as credenciais para quem tem. Beleza? Obrigado. Show de bola. Vamos olhar para aquela câmera lá e dar um tchauzinho. Opa. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.